É o tal orçamento secreto. O orçamento secreto. Não é orçamento secreto? No orçamento secreto. Que é orçamento secreto? Por favor, você não aprendeu orçamento secreto ainda? As eleições tensas para presidente reacenderam o debate sobre o chamado orçamento secreto. O mecanismo de transferência de recursos públicos criado no governo Bolsonaro tem sido explorado pela oposição. Apoiadores do Lula vêm tentando vincular o orçamento secreto à corrupção e à compra de apoio político. Há quem diga que esse poderia ser o maior esquema de corrupção do planeta. E a narrativa ganhou ainda mais peso depois que a Polícia Federal realizou as primeiras prisões ligadas a ele. Mas o que é o orçamento secreto? Antes de tudo, é importante explicar o que é o orçamento federal. De forma simples, é aquilo que o governo arrecada e como ele planeja gastar esse dinheiro. Ou seja, no ano anterior, o governo prevê o que vai gastar no ano seguinte para se manter funcionando. E quanto ele vai precisar para executar políticas públicas, como educação e saúde. Tudo isso precisa estar previsto em lei e ser aprovado e fiscalizado pelo Congresso Nacional. Depois disso, só pequenas correções são permitidas. Bom, pelo menos era assim até o governo Jair Bolsonaro. Em 2020, uma nova regra flexibilizou a distribuição de verbas públicas. E é aí que a gente chega no tal do orçamento secreto. O orçamento secreto está ligado a essas correções feitas no orçamento federal depois de ele já ter sido aprovado. Elas são chamadas de emendas no jargão parlamentar. As emendas podem ser feitas de diferentes formas, como a pedido de um deputado ou senador específico ou de uma bancada, por exemplo. E tem também as chamadas emendas de relator. Elas são incluídas pelo relator geral do orçamento, um parlamentar escolhido a cada ano para ser o responsável pela redação final do texto. Como eu disse, as emendas de relator costumavam ser usadas só pontualmente, mas isso mudou no segundo ano do governo Bolsonaro. Uma nova regra autorizou que as emendas de relator pudessem ser usadas para incluir altas somas no orçamento. Isso acabou em grande parte sendo usado para beneficiar parlamentares alinhados ao Planalto. Ou seja, o orçamento secreto nada mais é que uma maneira de o governo e o comando da Câmara e do Senado distribuírem verbas públicas para atender interesses de determinados parlamentares, e uma forma de garantir o apoio dos deputados e senadores do Centrão ao Bolsonaro. Mas como pode isso tudo ser secreto? Bom, a imprensa passou a chamar esse mecanismo de orçamento secreto porque em muitos casos é impossível identificar qual deputado ou senador é o responsável pela criação da emenda. No começo também era muito difícil identificar o destino do dinheiro. As primeiras reportagens sobre o orçamento secreto identificaram suspeitas de compras superfaturadas de máquinas e equipamentos agrícolas com essas verbas. Ao longo de 2021, várias ações questionaram o mecanismo junto ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal de Contas da União. No fim do ano passado, uma nova regra passou a exigir a indicação do nome da pessoa que havia solicitado a emenda, como deputado ou um senador. Mas essa regra deixou uma brecha para manter em segredo o nome do parlamentar. Isso porque ela permitiu que um usuário externo, ou seja, qualquer pessoa física, fosse incluída como interessada na emenda, escondendo o padrinho político. Essa figura do usuário externo passou a ser muito usada para destinar as emendas de relator. No primeiro semestre desse ano, essa estratégia foi usada em 1/3 das emendas de relator negociadas, segundo o levantamento do jornal Folha de São Paulo. Pois bem, em meados de outubro, a Polícia Federal realizou as primeiras prisões relacionadas ao orçamento secreto. O esquema em questão envolve o registro de consultas e procedimentos médicos falsos no SUS para justificar o recebimento de verbas do orçamento secreto em pequenas cidades no Maranhão e no Piauí. Uma das pessoas presas foi um usuário externo. No nome dela, somavam 69 milhões de reais em emendas do orçamento secreto. E como tudo é secreto, não estava claro qual era o parlamentar interessado. Mas qual o papel do Bolsonaro nessa história? O presidente foi eleito em 2018 com um discurso de que não faria o que ele chama de velha política, ou seja, não repetiria as práticas adotadas por presidentes anteriores para construir e manter coalizões governamentais no Congresso. Mas as coisas foram bem diferentes na prática. Quando assumiu o poder, o Bolsonaro percebeu que seria difícil governar sem negociar o apoio de deputados e senadores. Ele então começou a abrir espaço no governo a políticos do Centrão e deu aval à criação da nova regra para as emendas de relator, que resultou no orçamento secreto. Com isso, Bolsonaro garantiu o apoio do Congresso, além de proteção contra um possível processo de impeachment. Por outro lado, ele abriu mão do poder de decidir o destino de uma parte relevante das verbas públicas disponíveis. Fato é que os maiores beneficiários das emendas de relator são membros da base de apoio do Bolsonaro no Congresso. Um levantamento da revista Piauí mostrou que membros do PL, Republicanos, PTB, União Brasil, PSC, PP e Patriota, que apoiam o governo, receberam 6,2 bilhões de reais em emendas de relator. É por isso que alguns especialistas afirmam que o orçamento secreto é uma forma de dar um verniz legal a uma prática que é corrupta na sua essência. A organização Transparência Internacional, por exemplo, chegou a dizer que o orçamento secreto é o maior processo de institucionalização da corrupção de que se tem registro no Brasil.
E de quanto dinheiro a gente está falando? Em 2020, primeiro ano do orçamento secreto, as emendas de relator tiveram 13,1 bilhões de reais em valores aprovados. Em 2021, o número foi para 17,14 bilhões de reais. Nesse ano, são 16 bilhões de reais, segundo o levantamento do Observatório do Legislativo Brasileiro. Nesses 3 anos, a soma de valores autorizados chega a 46,2 bilhões de reais. Com tanto dinheiro indo para o orçamento secreto, o volume de recursos disponíveis para o governo definir prioridades e decidir livremente onde gastar diminuiu. Para manter esse mecanismo, o governo teve que cortar verbas de outras políticas públicas, como da farmácia popular. Na prática, isso significa que cada vez mais são os deputados e senadores que decidem para onde vão as verbas, com menos transparência e coordenação de prioridades. E aqui a gente chega na campanha à presidência. O valor do orçamento secreto é tão alto que passou a ser usado pela oposição para relativizar o mensalão. O mensalão é o tema mais espinhoso para o Lula, porque foi um esquema de compra de apoio no Congresso no primeiro governo dele, denunciado em 2005. O escândalo resultou na condenação de políticos importantes e empresários pelo STF. O Ministério Público identificou desvios de pelo menos 101 milhões de reais no esquema. No fim de agosto, em entrevista ao Jornal Nacional, o próprio Lula pôs o tema na campanha ao dizer: "Você acha mesmo que o mensalão, de que tanto se falou, é mais grave que o orçamento secreto?" Na primeira semana de outubro, logo após o primeiro turno, o orçamento secreto voltou com força à campanha. Um dos motivos foi um vídeo da Simone Tebet, candidata derrotada do MDB a presidente e que agora apoia o Lula. Ela disse numa entrevista que o orçamento secreto pode ser o maior esquema de corrupção do planeta Terra. Vai ser, escuta o que eu estou dizendo, quando acabar as eleições, podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra. Do planeta Terra. Depois do vídeo viralizar nas redes, as buscas pelo termo no Google dispararam. E é difícil ter discussão na disputa presidencial que não passe pelo orçamento secreto. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal no YouTube.